Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí com raciocínio lógico agora. A gente está agora tentando fazer uma revisão para a banca CESP. É claro que o nosso foco aqui é o concurso TRF, Tribunal Regional Federal, que vai ser o CESP aqui em Brasília. Então, só que o CESP ele tem um pensamento em raciocínio lógico. O seu segredo é capturar a linha de pensamento do CESP, ok? Então nós vamos fazer aqui várias questões de concurso hoje. É claro que aqui muitas questões, quem já foi meu aluno já viu, por quê? Eu pego as questões de raciocínio lógico, é como se eu quisesse construir a teoria. Teoria não se muda. Teoria, ela é fixa. Então o que eu faço? Eu pego a ideia das questões e construo uma teoria dentro da sua cabeça. Tá ok? Então, é claro, tem alunos aí que já foram tem gente aí que já foi meu aluno, tem gente que não foi meu aluno, e eu tenho que agora equiparar vocês. Tem que equiparar, tem questões aqui que algumas pessoas ainda não viram, tem outras que já viram. Então, assim, a gente vai passear um pouquinho aqui em raciocínio lógico. Mas lembrando que nas minhas aulas, quanto menos você souber, mais fácil você vai aprender. Melhor vai ser para você responder algumas questões rapidamente. Ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, olha só. Vamos ver essa questão aqui, ó. Não, ainda não. Raciocínio lógico 3D, direto, descomplicado e definitivo. Então, ok? Nós vamos aprender algumas questões, responder em até 1 minuto. Ok? E é o que os alunos chamaram de método Teles. Isso aqui foram meus alunos que criaram esse nome e eles carinhosamente criaram de método Teles. E aí, os alunos já começaram, hoje já é conhecido assim. Certinho? Então, vamos lá, vamos direto para a questão. Depois eu leio o que eu vou falar aqui com vocês, vamos pegar direto uma questão. Depois eu volto ali. Olha só. Essa questão aqui, a ideia dela, ela é importante, tá ok? A ideia dela é importante. Então, aprendam isso aqui, que o CESP adora essa jogada. Como assim, ó? Considere que Sara, Mara e Lara pratiquem ou alpinismo, ou judô, ou ciclismo, não necessariamente nesta ordem. Uma delas é brasileira, outra é espanhola, outra é portuguesa. Sabe-se que Mara é alpinista, Lara não é ciclista, que a ciclista é portuguesa. Vocês estão vendo como ele tenta te confundir? Mas são 3 pessoas, não são? Então nós vamos escrever Sara, Mara e Lara. Ok? Sara, Mara e Lara. Aí olha só. Nós temos que procurar uma afirmação. Aquilo que eu não tenho dúvida. Olha o que ele está falando. Mara é alpinista. Então, embaixo da Mara eu vou colocar alpinista. Lara não é ciclista. Se a Lara não é ciclista, quem é ciclista? A Sara. Concorda? Automaticamente eu já descobri que essa aqui é o quê? Ó? Porque ele falou alpinismo, judô, ciclismo. Então é judô que está faltando. Ela é judoca. Ok? E ele falou que a ciclista é a portuguesa. Então, embaixo da ciclista, eu vou colocar portuguesa. A judoca não é brasileira. Gente, se a judoca não é brasileira, quem é brasileira? Essa. E o que sobrou para ela? Espanhola, porque é brasileira. Uma delas é brasileira, a outra é espanhola, a outra é portuguesa. Pronto, está aqui. O que ele me pergunta? Nessa situação, conclui-se que Lara é espanhola, Mara é brasileira e Sara é portuguesa. Questão certa. Pronto, acabou. É isso aí. Ok? Essa questão aí caiu na prova do CESP. Aí vocês vão perguntar, não, mas isso aí só cai nesse tipo de concurso. A gente já nós vamos ver que não. E o que nós vamos trabalhar aqui hoje? Nós vamos tentar trabalhar esse tanto de conteúdo aqui. Olha muito conteúdo que a gente vai ver. A gente vai trabalhar com estruturas lógicas, com lógica de argumentação, com diagramas lógicos, com probabilidade, princípio de contagem, tabela verdade, equivalência, lei de Morgan, operações em conjuntos e raciocínio lógico. Ok? A gente vai trabalhar isto aí. Ok? Ó, então o que eu falo? É só vocês seguirem a sequência. O que ele falou? Mara é alpinista. Então embaixo da Mara eu coloco alpinista. Lara não é ciclista. Gente, se a Lara não é ciclista, quem vai ser a ciclista? A Sara. E automaticamente a outra é judoca. Ok?
Então, assim, gente, tem gente aqui, tem gente aí do outro lado, que tem gente do Maranhão, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente do Brasil inteiro aí. Mas qual é aqui? O que eu quero passar para vocês? Não é só o TRF, é o CESP. O CESP tem um pensamento, então independentemente do concurso que você vai fazer, toma cuidado, o CESP é um só. O examinador é um, então você tem que entender a cabeça de examinador. Então não importa o seguinte, não professor, mas eu vou fazer o concurso, por exemplo, da PM. Eu não quero estudar tribunal. Opa, toma cuidado que o examinador fica de olho nisso. Você tem que focar no examinador, na banca, e não no cargo. Muita gente foca no cargo em si. Ah, não, só vou baixar a prova da PM. Toma cuidado que o examinador já sabe como você está pensando. Pense de forma macro. Pense de forma estratégica. Ok? Vamos lá. Ó, vamos ver essa questão aqui. Eu já vou no bate-papo conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Já eu vou acompanhar. Vamos só seguir umas questões aqui que eu vou para lá acompanhar um pouquinho vocês. Olha essa questão que caiu na prova do STF, Supremo Tribunal Federal. Mara, Júlia e Lina são assessoras em um tribunal. Uma delas ocupa a função cerimonialista, outra de assuntos internacionais, a outra analista processual. Uma delas é assessora, ocupa 11 anos, a outra 13 anos, a outra exatos 20 anos. Sabe-se ainda que... Então vamos lá, é a Mara, Júlia e Lina. Ó, Mara, Júlia e Lina. O que eu falei para vocês? Nós temos que procurar um pontapé, alguma coisa que eu não tenho dúvida. Olha só. Olha esse ponto aqui. Lina ocupa a função há exatos 13 anos. Então, embaixo da Lina eu vou colocar 13 anos. Pronto. Aí agora vamos ler as outras. Mara não é cerimonialista e não ocupa a função há exatos 11 anos. Se a Mara não está há 11 anos, onde é que ela está? Aqui, 11 anos. Automaticamente sobrou o que para ela? Olha, uma é 13, uma é 11 e outra é 20. Então, 13, 11, 20. Pronto. Ok? Aí, olha só o que ele falou aqui embaixo. A analista processual ocupa a função há exatos 20 anos. Então, ó, analista processual, 20 anos. Quem está há 20 anos? É a Mara. Então, aqui embaixo eu vou dizer que ela é analista processual. Ok? Aí ele falou que a Júlia... Não, aí vamos continuar lendo. A Júlia não é assessora de assuntos internacionais. Olha aqui. Se a Júlia não é assessora de assuntos internacionais, quem é assessora de assuntos internacionais? Não é essa, então vai ser a outra. Assessora de assuntos internacionais. Ora, tinham 3 cargos. Analista processual, assessora de assuntos internacionais e cerimonialista. Então sobrou cerimonialista para ela. Pronto, acabou. Aí olha só. Item 2. A assessora de assuntos internacionais ocupa a função há exatos 11 anos. Ó, nada disso, porque ela ocupa há 13 anos. Então aqui está errado. Lina é a cerimonialista? Não. Lina é a assessora de assuntos internacionais. Errado. E o item 4. Mara é a assessora que ocupa a função há mais tempo? Olha aqui. Sim, mais tempo. 20 anos. Certo. Ou seja, você ganhava 3 pontos aqui, ó. 3 pontos na prova do CESP, usando exatamente essa estratégia que a gente viu aqui. Ok? Usando exatamente essa estratégia que a gente usou aqui. Ok? Então, assim, é claro que aqui a gente não vai ver só esse tipo de questão. A gente vai ver outras questões. Muita gente me pediu para falar um pouquinho sobre raciocínio analítico, que está no seu edital do TRF. E eu aqui vou falar um pouquinho para vocês também. Vou falar o que é o raciocínio analítico que está metendo medo em todo mundo. Muita gente lê isso lá no edital e não sabe nem por onde sai. E aí, eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre esse conteúdo de raciocínio analítico também. Está aqui no curso, está aqui no aulão para vocês. Ok? Então, vamos lá. Pode falar um pouquinho para vocês de onde vocês são? Agora eu quero saber de onde vocês são. Vamos lá. Santa Catarina.
Polícia Civil de Santa Catarina, a gente vai fazer depois alguma coisa para vocês também, tá? Valadares. Obrigado, Tamires. Ok? Raciocínio analítico, eu vou falar, pode deixar. Obrigado, Akena. Ok? Pode falar de onde vocês são. De onde vocês são. Quero saber de onde vocês são. Vamos conversar um pouquinho no bate-papo. Quero ler um pouquinho vocês. Lembrando, pode voltar para mim? Lembrando que as minhas aulas, sempre eu vou querer participação de vocês. Não tem sentido fazer um aulão ao vivo, onde só eu falo e você me escuta. Não. Aí não seria aulão ao vivo. Bastava fazer um aulão gravado. E aqui eu não, eu quero a interação de vocês. Eu sei que algumas pessoas dizem, não, mas eu não quero. Mas aulão ao vivo comigo sempre terá interação. Claro que eu vou explicar a matéria também, eu não fico só no bate-papo, mas eu vou explicar também, mas também vou dar atenção a vocês. Porque se eu tivesse aí do outro lado, eu queria que o professor tivesse atenção comigo também. Então assim, claro, eu só paro para dar um pouquinho para vocês descansarem e volto de novo. Então assim, quem me conhece sabe que eu não vou enrolar aula. Nunca vocês vão me encontrar contando piada numa sala, numa aula, nunca. Mas eu sempre vou, sim, ter consideração com vocês. Isso aí é fato. Todo meu aulão vai ter sempre tem participação de alunos e é isso que constrói a nossa relação. Ok? Então, vamos lá. Pessoal de Brasília, obrigado. Montes Claros, São Luís do Maranhão, Pará, obrigado aí. Recanto das Emas, obrigado. Piauí, Porto Alegre, Roraima, Tocantins. Obrigado, Cleison. Giovanni Lima, um salve aí para você. Rio de Janeiro, Paulistana, Piauí. Muito bem, gente. Vocês estão, muita gente aí, gente do Brasil inteiro aí. Tá ok? Tem gente falando que a 4 eu errei. Não, não errei não. Tá certo, tá, gente? Mara é a assessora que ocupa a função há mais tempo. Tá certinho, não tem nada errado. Pode rever essa questão aí que ela tá certa, tá bom? Tem nada errado não. Obrigado, gente. Muito obrigado a vocês. Tá? Ok? Não, a questão 4 não está errada, ela está certa. Ela está certa. Quem está dizendo que eu estou errado, volta e revê essa questão. Que ela está certa sim, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos continuar. Olha só, eu vou falar, eu não errei a 4, gente, a 4 está certa. Vou voltar aqui que tem gente teimando que eu errei a 4. Mara é assessora que ocupa a função... Ah, entendi o que vocês estão confundindo. Entendi. É o seguinte, porque aqui está falando assessora e aqui ela é analista. Entendi. Esse peguinha pegou muita gente, tá? Só que olha só, as 3 são o quê? Assessoras. Olha aqui um peguinha aqui, olha. As 3 são assessoras. Então, ela é analista, mas ela também é assessora. Ok? Toma cuidado com esse peguinha. Foi um peguinha do CESP. Ok? Ela é assessora? Sim, tá aqui, ó. Mara, Júlia e Lina são assessoras. As 3 são assessoras. Ela tem um cargo de analista, mas ela também é assessora. Tomam cuidado com isso, tá bom? Ok? Tomam cuidado com esse peguinha aí, ok? Então, que bom aí. Um salve para a Zona Leste de São Paulo. São Paulo que sempre me recebe lá com muito carinho. Muito obrigado, pessoal de São Paulo. Agradeço demais. O pessoal de Recife também me recebeu com muito carinho lá. Agradeço demais vocês, tá bom? Então, vamos lá. Argumentos usando todo, algum e nenhum. O que o CESP mais gosta? Desse todo aqui, ó. Esse aqui é o que ele mais gosta, tá bom? Então vamos trabalhar com esse aqui. O que é argumentos? É uma sequência de frases para chegar a uma conclusão, tá ok? Então olha só, é para chegar a alguma conclusão. Então olha só, quando ele falar para vocês, ó, todo A é B, o que ele está falando para mim? Como é que vocês vão representar essa informação? A primeira informação dentro da segunda, o A dentro do B. Então, sempre que ele falar uma informação, toma cuidado que muita gente confunde essa ideia aqui, tá bom? Isso aqui é muito importante para vocês. Toda vez que ele falar do todo e ele não te pedir para negar, ele quer que você desenhe. Então, todo A é B é a primeira informação, é o que ele falar antes, dentro do depois, olha só. Então, você falar o seguinte, ó, todo
animal é feroz. Ó, como é que eu represento essa informação? Dentro tá animal e fora tá o quê? Feroz. Ok? Então o que ele está dizendo? O animal está dentro feroz. Olha só, esse ponto aqui é uma coisa que é feroz, mas não é animal. Entendam bastante essa parte aqui, é muito importante vocês entenderem, tá bom? Se eu pegar esse ponto aqui, ó, o que eu estou falando? Um animal, esse ponto, ele é animal, mas ele também é feroz. Entendam essa jogada, é muito importante. Se eu colocar um ponto aqui fora, esse ponto, ele não é nem feroz e nem animal, tá bom? Então aqui, ó, quem está aqui, ó, é feroz, mas não é animal, porque o animal está aqui dentro, tá bom? Ok? Ó, tem gente perguntando aí até que hora vai ser o nosso aulão. Nosso aulão, gente, vai até às 10 da noite. A gente vai ter 2 horas de aulão hoje para vocês, ok? Então a gente vai até às 10 da noite, ok? Então acompanha aí, tem muitas questões para a gente resolver ainda. Vamos lá. Olha só, como é que cai esse tipo de questão? Ó, CESP, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Considerando que uma argumentação é correta, quando partindo-se de proposições presumidamente verdadeiras, ele só está tentando te enrolar. Ele está tentando dar várias frases aqui para vocês, tá bom? Ó, todo... Vocês estão vendo que tem um todo aqui, ó? Ele está te pedindo para negar essa frase? Não. Então ele quer que você faça aqueles desenhos. Todo brasileiro é artista. Quem está dentro? Brasileiro. Quem está fora? Artista. Tá? Todo brasileiro é artista. O que ele falou na sequência? Ó? Joaquim é um artista. O que ele está falando? Joga o Joaquim aqui dentro. Como Joaquim é uma pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o Joaquim como sendo um ponto. Eu te pergunto, o Joaquim está aqui ou o Joaquim está aqui? Sem ler o que ele falou. Quero que você me diga, sem ler o que ele está falando. E aí? Ó, Joaquim é um artista. Se ele é um artista, você jogaria ele aqui ou você jogaria ele aqui? Aqui ele vai ser um artista. Aqui ele também vai ser um artista. Ora, mas ele está aqui ou ele está aqui? Você sabe onde é que ele está com certeza? Não. Então o que ele falou está errado. Pronto. É só isso. Ok? Gente, tem algumas pessoas perguntando no bate-papo se esse aulão vai ficar disponível. Provavelmente não vai, tá? Então esse aulão não deve ficar disponível no YouTube. Então acompanha aqui com a gente porque ele não deve ficar, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Ó. Ok? Então vamos ver outra questão dessa, olha. Questão 6. Considere as proposições a seguir. Tá vendo que aqui tem uma sequência, ó, todo, e tem uma sequência de frases, vocês estão vendo? Ó, nessa hipótese, a proposição tal, tal, é uma conclusão. Ele quer que você conclua. Mas eu não leio a conclusão dele. O que eu faço? Ó, todo marciano é péssimo jogador. Quem está dentro de quem? Marciano. Está dentro de quem? Do péssimo jogador. Ó, é a primeira informação dentro da segunda. Primeira dentro da segunda. Eu tenho que obedecer a sequência dele. Aí ele está falando que Pelé é marciano. Se Pelé é marciano, você vai jogar ele aqui ou ele aqui? Ele aqui, porque ele é marciano. Você não conseguiu colocar? Agora você lê, ó, nessa hipótese, a proposição Pelé é um péssimo jogador é uma conclusão. Ora, ele está aqui dentro. Ele é um péssimo jogador? Sim. Pronto, questão certa, acabou. Ok? Ok? Vocês viram aí? Então, questão certa. Vamos ver outra questão. Isso aqui é na prova da Polícia Federal. Uma noção básica de lógica é de que um argumento é composto de um conjunto de sentenças denominadas premissas de uma sentença denominada conclusão. Está tentando me enrolar. Um argumento é válido. O que ele está querendo saber? Se a conclusão está correta. Quando ele fala que argumento é válido, ele quer saber se a conclusão está certa. Ok? Aí ele fala, se a conclusão é necessariamente verdadeira, sempre que sempre que as premissas forem verdadeiras. Sendo assim, julgue. É válido o seguinte argumento. Todo cachorro é verde. Olha o todo aqui, ó. Então, quem está dentro de quem? Cachorro.
Verde. Todo cachorro é verde. Tudo que é verde... Ó, agora a ideia do todo de novo. Ó, é a mesma ideia. Tudo que é verde é vegetal. O que ele está falando? O verde está dentro do vegetal. Ok? Está dentro do vegetal. Aí o que ele quer que você conclua? Logo, todo cachorro é vegetal. Olha para o desenho. Todo cachorro é vegetal? Sim, certo. Pronto, acabou. Ok? Pronto, acabou. Ok? Ok? Todo cachorro é vegetal, correto. Ok? Vamos ver essa questão aqui, ó. Essa questão aqui pega muita gente, tá? Considere que são verdadeiras as seguintes proposições. Todos os candidatos que obtiveram nota acima de prova, olha só, aqui é o todo, olha aqui o todo. Vejam se ele está te pedindo para você negar o todo. Não. Então ele quer que você desenhe. Todos os candidatos que obtiveram nota acima de 9 foram aprovados. Então, aqueles que tiraram acima de 9 foram o quê? Aprovados. Ok? Todos que tiraram acima de 9 foram aprovados. Joaquim foi aprovado no concurso. Ora, aí ele quer que eu obedeça essa sequência. Ó. Ele me deu primeiro essa frase, depois ele me deu essa afirmação. Joaquim foi aprovado. Aí ele fala, então a proposição parará. Ele quer que você conclua que esta outra frase é verdadeira. Tá vendo? Aí não sei o que ele fala, que posso concluir que constitui um argumento válido. Qual é a frase na sequência? Joaquim foi aprovado. Ó. É na sequência. Se Joaquim foi aprovado, joga o Joaquim aqui sem ler o que ele falou depois. Vamos lá. Se ele foi aprovado, ele pode estar aqui? Aqui ele foi aprovado? Foi. Mas não tirou mais de 9. Mas ele pode estar aqui, como ele também pode estar aqui dentro. Aqui ele também foi aprovado e tirou mais de 9. Então, eu te pergunto, antes de você ler a conclusão dele, você coloca o ponto aqui ou ponto aqui? Onde vocês colocam nos dois? Ok? Eu te pergunto, qual desses dois aqui estaria correto? Eu te pergunto, qual dos dois estaria correto? Esse ou esse? Você sabe com certeza, sem ler a conclusão dele? Não. Então a questão está errada. Toda vez que você não sabe colocar um pontinho, é porque a questão vai estar errada, ele não sabe. Quando é que isso aqui ficaria correto? Se ele falasse, eu não sei se a pessoa tirou mais de 9. Aí sim, aí estaria correto. Tá ok? Aí estaria correto. Ok? Certinho? Então, entenderam aí? Qualquer coisa, vocês coloquem as dúvidas lá no bate-papo, que de vez em quando eu estou olhando. Só que quando vocês colocarem alguma coisa no bate-papo, lembrando que assim, eu não fico acompanhando sempre o bate-papo. Então, o que vocês forem fazer, coloquem, se eu não responder, coloca de novo, porque uma hora eu vou ler. Então assim, porque às vezes sobe muito rápido e eu não fico toda hora olhando para o bate-papo, eu tenho que me concentrar aqui. Por isso que quando eu não responder, não é má vontade não, é porque às vezes eu não vi, ok? Tá bom? Então vamos lá. Ok? Essa questão aqui, ó, ela é a chave. Usou o todo, o que ele falou? Todos os candidatos que obtiveram nota acima de 9 foram aprovados. Quem tirou acima de 9 foi aprovado. Primeira informação dentro da segunda. Eu tenho que seguir a sequência. O que ele falou depois? E Joaquim foi aprovado. Então você tem que jogar o Joaquim aqui. Eu te pergunto, você joga ele aqui ou você joga ele aqui? Sem ler a conclusão dele. Você não sabe, concorda? Você não sabe. Então você não sabe se você joga aqui ou se você joga aqui. Se você não sabe onde jogar, não leia a conclusão dele. Ele está dizendo, ó, que Joaquim teve nota acima de 9. Ele está dizendo que o Joaquim é exatamente esse ponto aqui. Não, não é ele. Pode ser ele. Porque pode ser esse outro aqui. E ele está dizendo que é, ó. Ele teve nota. Não, eu não sei. Ele pode. Se ele falasse pode, aí sim. Pode ter tirado nota acima de 9? Pode. Mas ele tirou? Não. Não pode afirmar. Ok?
A gente vai falar um pouquinho de probabilidade, certo? A gente vai falar de análise combinatória, tem um aulão meu no YouTube de análise combinatória, tá bom? Esse aqui é um calo de muita gente, argumentos envolvendo condicionais. Assim, eu vou trabalhar um pouco hoje e nós vamos ter um outro aulão que eu vou trabalhar um pouco, vou me aprofundar mais nisso aqui. Mas só que eu vou partir do pressuposto que muita gente assistiu essa aula que vai assistir a outra, porque aqui eu vou dar uma base e lá eu vou me aprofundar nesse conteúdo, ok? Então preste atenção que isso aqui é muito provável estar na sua prova do TRF, ok? Vamos lá. Ó, argumentos com condicionais. O que é argumentos com condicionais? São frases que têm um se então, tá bom? Ok? Tem gente com dúvida ali, peraí, na questão anterior. Gente, olha só, não leiam muita gente se confunde porque quer entender isso aqui. Quer entender o seguinte, quer ler literalmente. Ele diz que todos que tiraram acima de 9, olha o desenho, foram aprovados. Não foi isso que ele falou? Segue a sequência dele. Não, professor, mas eu quero raciocinar em cima da questão. Então você está perdendo tempo. Porque é isso que eles sabem que as pessoas fazem. Então, olha só, o que ele falou logo depois? Joaquim foi aprovado. Aí eu te pergunto, joga o Joaquim aqui sem ler a conclusão dele. Eu te pergunto onde é que o Joaquim está sem ler. O Joaquim pode estar aqui? Pode. Ele pode estar aqui? Pode. Onde que ele está com certeza? Eu não sei. Se eu não sei, ele não pode dizer nem que é esse, nem que é esse. Eu não sei. Por isso que ela está errada. E essa questão aí pega muita gente. Muita gente. Ok? Ok? Então, vamos agora a argumentos condicionais. Se A, então B. Tá? Isso aqui é uma frase condicional. O que o examinador pode fazer? Ele vai, deixa eu direcionar, mostrar a vocês o que é esse tipo de questão. É isso aqui, ó. É correto o raciocínio lógico dado pela sequência. Se Célia tiver um bom currículo, então ela conseguirá emprego. Ela conseguiu emprego, portanto, Célia tem um bom currículo. É esse tipo de questão aí. Tá bom? Então, olha só. Vamos ver essa questão aqui, então, a condicional. É esse tipo de questão aqui. O que o examinador vai poder fazer? O examinador, ele sempre vai poder confirmar a primeira frase. E o que você vai ter que fazer? Ó? Esse é o examinador, sempre ele faz isso. Ó. Examinador. Ele confirma a primeira. O que você faz? Você confirma o B. Só isso que ele pode fazer. Ó. Ele confirma essa. Toda vez que confirmar, eu vou botar um tracinho embaixo. Você confirma a segunda. Pronto, é isso. E se ele negar a segunda, negar essa aqui, ó, você vai negar a primeira. Tá? Negar a primeira. Ele só pode fazer essas duas coisas. Ou ele vai confirmar a primeira, ou ele vai negar a segunda. Ok? Só isso. Mais nada. Nada. Ou ele confirma a primeira, ó, ele confirma a primeira frase, ou ele nega a segunda, mais nada. Ah, professor, e se ele confirmar a segunda? Tá errada a questão, não pode. Tá? Então, é isso que a gente vai chegar na conclusão. Se vocês quiserem que eu, por exemplo, na próxima aula, já está previsto uma outra aula que eu vou falar para vocês quando vai ser a outra data. Eu vou detalhar isso aqui com vocês. Eu vou dizer de onde veio isso, qual é a frase. Porque aqui eu tentei fazer um aulão mais de quantidade. Nós vamos fazer muitas questões. No próximo aulão, como eu vou me aprofundar em alguns conteúdos, aí eu vou fazer menos questões, mas eu vou me aprofundar. Inclusive aqui na teoria. Explicando o porquê disso aqui. Por que confirma a primeira, confirma a segunda, né? Por quê? E aí eu vou explicar na outra. Aqui eu só quero que a gente tenha agilidade. Só isso. Vamos lá. Então, olha só. O que eu falei? Confirma a primeira, você confirma a segunda. Se ele nega a primeira, nega a segunda, ó, você nega a primeira. Como assim? Olha essa questão. É correto o raciocínio lógico? Olha só. Cadê a conclusão? A conclusão está aqui, ó. Portanto, então está dizendo que ele vai concluir. Conclusão é essa. Certo?
Se a conclusão é essa, eu tenho que pegar o pontapé, tá? Cadê o pontapé? Ela conseguiu um emprego. Então, olha só, ela conseguiu um emprego. Por que é esse? Porque isso aqui, ó, é uma afirmação. Ele está te afirmando, ó, ela conseguiu um emprego. Essa frase eu tenho que jogar na condicional aqui em cima, ó. Eu te pergunto, o que esta frase está fazendo com essa? Olha aqui, o que essa fez com essa? Concorda que é a mesma frase? Confirmou a segunda. Tá vendo que o examinador confirmou a segunda, ele falou a mesma coisa? Espera aí, mas o examinador pode confirmar a B? Ó, não, se ele falar da B, ele vai ter que negar. Então, automaticamente, eu não sei falar dessa primeira. Então, ele está dizendo que ela tem bom currículo? Não sei. Está errado. Pronto. Ok? Ela não vai, você não sabe fazer isso aí. Ela está errada. O que ele teria que ter feito aqui para mim? Se ele falasse que ela não conseguiu emprego, tá? Que ela não conseguiu, então negou a segunda. Quando eu negar a segunda, eu nego a primeira. Aí o que teria que ser a conclusão? Ela não tem um bom currículo. Prontinho. É isso aí. Ok? Gente, essa aula daqui, como a gente vai ter uma outra aula, um outro aulão também, não vai ser igual a esse, eu vou partir muito do de vocês. O que vocês falarem para mim que vocês estão com dúvida, eu vou montar a outra aula. Tanto é que a outra aula está em stand-by. Eu ainda não montei. Eu estou aguardando essa aula de hoje, porque vocês vão me dar um feedback do que vocês... Professor, fala mais disso, fala mais daquilo, e a outra aula vai partir de vocês. Ok? Então acompanha aqui. Tem coisas que eu já vou falar, que eu já sei que eu tenho que falar, por exemplo, argumentos. Isso aqui eu tenho que aprofundar, porque o CESP gosta disso mais um pouquinho. E a gente vai ter que seguir um pouquinho mais. E aí vai ser no próximo aulão, tá bom? Então, mas vocês estão com dúvida? Joga depois no bate-papo, que eu estou de olho e vou trazer para vocês. Vamos lá? Ok? Gente, o que o examinador pode fazer? Olha só, o examinador, ele só pode fazer duas coisas. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Se cão late, gato mia. Se o examinador falar para mim que o gato mia, ó, e ele quiser que eu tire alguma conclusão, quando ele fala que gato mia, tá vendo que é a mesma frase, ó? Ele não pode confirmar a segunda. Porque se ele confirmar a segunda, eu não sei falar da primeira. Então, qualquer coisa que ele fale do cão aqui, tá errado. Foi essa a ideia aqui que ele usou, tá? Então, aqui, ó. Ela conseguiu um emprego. Tá vendo que é a mesma frase, ó? Então, essa frase confirmou a segunda. Olha aqui. Quem é a segunda? Depois do então. Não confirmou a segunda? Então, quer dizer que eu não sei falar da primeira. Pronto, por isso que tá errado. Eu nem leio isso aqui. Quero nem saber o que ele escreveu. Tá errado. Ok? Questão tá errada. Não sei. Quando é que eu saberia tirar alguma conclusão? Se ele falasse o seguinte, ela não conseguiu emprego. Se falasse que ela não conseguiu, ele, examinador, teria feito o que com essa frase? Negado. Quando negar a segunda, eu nego a primeira. Então ela não tem bom currículo. Aí ele teria que falar que Célia não tem bom currículo. Aí a questão estaria correta. Ok? Aí estaria correta. Tá bom? É isso aqui. Então, só para vocês entenderem, essa frase é a mesma dessa. Se confirmar a segunda, você nem pensa duas vezes. Não sabe falar dessa? Errado. Pronto, acabou. Ok? Se confirmar a segunda, você nem pensa na primeira. Gente, como esse conteúdo aqui é um conteúdo assim, com mais detalhes, quem não estiver entendendo muito essa parte aqui, aguarde o próximo aulão. Próximo aulão eu vou me remexer mais nisso aqui. Eu vou falar com mais detalhes, eu vou demonstrar de onde veio. É porque aqui nós temos outras coisas para falar, de negação, equivalência. A gente tem outras coisas mais diretas. Esse aqui exige mais tempo. Mas tanto é que eu pensei, eu coloco ou não coloco esse conteúdo? Só que pelo grau de importância, eu decidi colocar. Só que agora é uma coisa mais rápida. Claro que eu vou, quem quiser, no próximo aulão eu vou me aprofundar mais nisso aqui. Vou falar com bem mais detalhes, justamente para vocês entenderem esse conteúdo aqui que eu sei que às vezes algumas pessoas já viram, outras ainda não, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver essa questão aqui, ó. Caiu na prova de delegado. Considere as seguintes sequências de proposições. Vamos ver essa?
Olha só. Vamos ver essa aqui, ó. 1. Se o crime foi perfeito, então o criminoso não foi preso. É uma condicional, concordam? O que ele falou depois? Ó? Criminoso não foi preso. Portanto, então ele está dizendo que ele vai concluir alguma coisa. Ó. Ele quer que você conclua isso aqui. Ó. Essa é a conclusão dele. Opa, se esta é a conclusão, o que ele está falando? Procure o pontapé. O pontapé é a outra afirmação. Eu te pergunto, é essa ou essa? Essa aqui é uma afirmação. Então, esse aqui é o seu pontapé. Ok? Qual é o pontapé dele? Criminoso não foi preso. Ele está falando da primeira frase? Não, ele está falando da segunda. Peraí, mas essa frase aqui é a mesma dessa. Então, ele confirmou a segunda. Não pode. Ele teria que ter negado a segunda. Então, eu não sei falar se o crime foi perfeito. Ou seja, o que ele concluiu aqui está errado. Ok? O que ele concluiu está errado. Vamos ver essa aqui, ó. Supõe verdadeiras três proposições seguintes. Vamos ver essa aqui? Ó. Se as vendas aumentaram, os preços vão baixar. Salário aumentou, aqui é a ideia do ou. Quem já me acompanha no YouTube, quem já me acompanha aqui no YouTube já sabe que isso aqui, que é nos cursos daqui também, se vocês já sabem que quando eu falo do ou numa sequência de frases, a gente faz o V deitado, lembram? O que ele falou ali para mim? Ó? Salário aumentou. Vamos escrever aqui, é melhor a gente escrever. Ó. Se vendas aumentaram, estou fazendo só o resumo, então preços vão baixar. O que ele falou depois? Salário aumentou ou preços não baixar. O que ele falou depois? Opa, ele afirmou para mim que as vendas aumentaram. Ó, ele afirmou. Aí o que ele fala? Nessa situação, tomando-se como premissa. Professor, o que é a premissa? Ele está tentando te confundir. Só isso. Aí o que ele fala? Ó, é correto concluir. Então ele quer que eu conclua o quê? Salário aumentou. Ele está te perguntando se eu posso concluir que o salário aumentou. Então vamos lá. O que ele está falando? Quem é o pontapé aqui? É esse aqui. É o pontapé. Porque é uma afirmação. O que você já sabe? Que as vendas aumentaram. Se as vendas aumentaram, confirmou essa primeira aqui, não foi? Aí se confirmar a primeira, o que eu faço? Confirmar a segunda. Se o examinador confirmar a primeira, você confirma a segunda. Se A, então B. Se o examinador confirmar o A, você confirma o B. E se ele negar o B, você nega o A. Só isso que ele pode fazer. Então, olha só, você já sabe que os preços vão cair. Peraí, mas o que falou aqui? Que os preços não vão cair. Então, cancela. No ou, quando eu cancelo uma, circula outra. O que você já sabe? Que o salário aumentou. Onde é que está dizendo que o salário... E é essa a conclusão que ele quer, ó. O salário aumentou? Sim, certo. Pronto, acabou. Ok? O salário aumentou. Certo. Ok? Então, olha só. Eu estou tentando construir na sua mente uma linha de raciocínio, tá? Então, ao invés de eu pegar uma teoria, tá? Ficar aqui ensinando teoria, eu pego as questões e construo a teoria na sua mente. Então, esta teoria, o examinador não tem como mudar. A única coisa que ele tem como fazer são mudar as frases. Ele muda as frases, mas não muda a teoria. Raciocínio lógico é uma linha de pensamento. E o que eu tento ensinar para vocês é capturar essa linha de pensamento. Essa é a jogada. É isso que vocês têm que... Raciocínio lógico não é teoria. Quantas vezes vocês já estudaram teoria, e quando foram para o exercício, vocês não sabiam sair do lugar? Concordam? É porque não é teoria. Raciocínio lógico é uma linha de pensamento. Você tem que capturar essa linha de pensamento. Como eu falo isso aqui que eu passei para vocês, o que os examinadores fazem? Mudam as frases. Só isso. A linha, eles não mudam. Ok? Vamos lá. Ok? Vamos ver essa aqui, ó. Isso aqui caiu na prova da Polícia Federal escrivão, tá?
Gente, a linha... Ah, professor, mas o meu concurso é de tribunal. Não tem problema. Quem é que a gente está olhando? A banca. O seu inimigo quem é? CESP. Então vamos lá. A sequência de propõe seguir constitui uma dedução correta. Olha só, ele está seguindo uma sequência aqui, não está? Aqui é uma condicional, aqui é outra condicional, aqui é uma afirmação, aqui é uma afirmação. Aí eu te pergunto, gente, cadê a conclusão? Ele não te deu a conclusão. Se ele não te deu a conclusão, gente, é porque a conclusão é a última frase, tá bom? Última frase. Então, o que ele está te perguntando na verdade? Se você pegando o pontapé, você consegue chegar aqui. Essa é a pergunta dele. Aí eu te pergunto, quem é o pontapé? É a primeira frase? Não. É a segunda? Não. Então essa aqui. Esse é o pontapé. Porque é uma afirmação. Então o que você já sabe? Carlos não fracassou em física. O que ele está falando aqui? Fracassou. Mas o que você já sabe? Não fracassou. Então negou a segunda. Pronto. O examinador pode negar a segunda? Pode. Se ele negar a segunda, o que você vai fazer? Negar a primeira. Ele nega a segunda, você nega a primeira. Mas essa frase, Carlos não estudou, você não já tem aqui, ó, ele não estudou, é o Carlos. Essa frase aqui, ó, é a mesma dessa. Quando você colocou um tio aqui, você automaticamente colocou um tio lá, concordam? Ok? Espera aí. E se negar a segunda, o que você vai ter que fazer? Negar a primeira. Então o que você já sabe? Carlos não jogou futebol. Carlos não jogou futebol. Certo? Pronto. Polícia Federal. Escrivão. Ok? Ok? Obrigado, Hermes Quintão. Obrigado. Fico feliz que está dando para vocês entenderem. Muito obrigado. Todo pontapé é afirmação? A Simone está perguntando. Olha, sim, mas às vezes o pontapé ela vai estar embutida em alguma questão. Às vezes nem sempre o pontapé está aqui tão fácil. Eu estou mostrando para vocês o que mais cai. Esse caso aqui é o que mais cai. Mas tem uma exceção. E aí vocês vão ver no próximo aulão. Tá ok? Então assim, mas isso aí é o que mais cai. Pode ter certeza. E vai ser a afirmação. Tá bom? É o que mais cai. É esse caso que eu estou trazendo para vocês. Tá bom? Obrigado, Márcio. Márcio Tormin. Obrigado. Pedro Henrique, qual a dúvida que você ficou? Pode falar aí para mim que eu tento impressionar vocês. Não, impressionar? Não. Eu tento responder a vocês, tá bom? Obrigado. Ok? Não, assim, é o seguinte. Tem gente pedindo para eu explicar isso aqui de novo. O examinador ele só pode fazer duas coisas. Ou ele vai confirmar a primeira, ou ele vai negar a segunda. Pronto, só isso. Isso aqui está definindo o examinador. Isso aqui é o examinador. Então, se você lembrar disso aqui, ó, você já responde a questão. Quando eu fiz esse tracinho aqui, eu estou dizendo que ele vai confirmar a primeira, ou ele vai negar a segunda. E você vai sempre fazer a mesma coisa que ele. Se ele confirmar a segunda, você vai negar a... Se ele negar a segunda, você nega a primeira. Obrigado, Ronaldo Torres. Obrigado. Ok? Ok? E se ele negar a segunda, você nega a primeira. Se confirmar a primeira, você confirma a segunda. Sempre é isso. Essa é a estratégia. Aí você vai perguntar, tá, mas por que disso aqui? Algumas pessoas podem estar perguntando, mas por que confirmar a primeira ou confirma a segunda? Como isso aqui? Eu preciso detalhar com vocês com calma, com texto. Eu tomei a decisão de hoje trazer mais quantidade. Vocês podem ver que vocês vão ver que a gente vai responder muitas questões hoje. Só que na próxima aula não serão quantidade. Aí eu vou diminuir a quantidade de questões, porém eu vou me aprofundar mais. E para isso eu preciso de explicar mais teoria. Aqui é só para pincelar. Na próxima aula, esse conteúdo, por exemplo, tem conteúdo que na próxima aula eu já não falo mais, que eu já falei nessa. Agora, na próxima aula eu vou tentar, principalmente esse conteúdo, é onde eu tenho que me aprofundar, porque é um conteúdo que o examinador adora, CESP adora. E se o CESP adora, você tem que ficar de olho, ok? Vamos lá. Obrigado, Débora Martins. Obrigado, ok? Ok? Gente, quem quiser fazer essa questão com a tabela verdade, tudo bem. Verdadeiro, falso, A, B.
verdadeiro, falso, dá o mesmo jeito. Isso aqui é sim tabela, só que é um método diferente de responder, tá bom? É um método diferente, ok? Então quem quiser usar tabela, quem quiser perder tempo de usar tabela, não, porque eu vou chamar de A, chamar de B, verdadeiro, falso, o concorrente vai adorar. Seus concorrentes vão adorar que você faça muito isso. Continue fazendo, a turma vai adorar. Ok? Gente, então, de argumentos, a gente vai... O que eu quero que vocês tenham noção é disto aqui. É essa noção aqui de argumentos. Tá bom? Uma noção de argumentos é isso aqui. Isso aqui, gente, é o que mais cai na prova do CESP. Não é só isso, mas é também isso. Tá bom? E agora sim, vamos acelerar um pouquinho, vamos fazer aquelas questões que vocês sabem fazer rapidamente. Que, como eu falei, que algumas pessoas adoram construir tabela na lei de Morgan aqui. Isso aqui nada mais é que a negação. Ok? E aí, isso aqui é o mais rápido que tem e o CESP adora porque as pessoas perdem tempo fazendo. Tá bom? Um abraço aí, pessoal do Maranhão, que tá aí no bate-papo. Obrigado. Maranhão, São Paulo, Brasília, Recife. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Ó, vamos ver negação. Se pedir para você negar uma frase com e ou com ou, como é que eu nego uma frase com e? Sempre eu vou trocar pelo ou. A negação do conectivo e é o ou. Como é que eu nego o ou? Eu troco pelo e. E o que eu faço com as duas frases? Ó? Eu nego as duas. Tá bom? Eu troco o e pelo ou, nego as duas. Troco o ou pelo e nego as duas. Sempre eu vou trocar o e pelo ou e negar as duas frases. Mas tomando cuidado, que quando eu falo de a aqui, eu estou falando qualquer frase, inclusive uma frase negativa, tá bom? Toma cuidado. Quando eu coloco a, eu estou dizendo qualquer frase, inclusive uma frase negativa. Ok? Então vamos lá. Sempre eu tenho que olhar para o conectivo. Trocar o e pelo ou, negar as duas. Trocar o ou pelo e, negar as duas. Se essa primeira frase fosse não chove, aqui ficaria chove. Porque é negar a frase. E essa aqui vale qualquer frase. Como é que eu nego o todo? Para eu negar o todo, eu vou sempre furar a ideia. Eu vou quebrar a ideia. Tá bom? Eu vou quebrar a ideia. Então, se eu falasse assim, ó, todo político é honesto. Como é que eu nego essa frase? Eu vou falar algum político. Aqui ele está dizendo que é, então eu vou dizer não é. Eu quebrei aquela ideia. Ah, professor, tem que estar escrito algum? Não, pode estar escrito existe. Existe político que não é honesto? Pode. Ah, eu posso colocar pelo menos um? Pelo menos um? Pode. Tá? O que você não pode? Você toma muito cuidado. A negação do todo nunca poderá ser nenhum. Tá bom? A negação do todo, ela nunca vai poder ser o nenhum. Ok? Negação do todo nunca vai ser, nunca vai ter nenhum. Tá bom? A negação do todo nunca vai poder ter nenhum. Toma muito cuidado com isso aqui, ó. Nunca vai poder ter nenhum. E o que o CESP também gosta é a negação do se então. Como é que eu nego uma frase condicional? Eu sempre vou manter a primeira e negar a segunda. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Mantém a primeira frase e nega a segunda frase. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, essa frase aqui, ó, questão 13. Se A for a proposição, todos os policiais são honestos. Caiu na prova de escrivão. Então, a proposição, isso aqui quer dizer negação, tá? Esse símbolo ali é chamado cantoneira, negação. Então, a proposição não A estará enunciada corretamente por nenhum. Opa, a negação toda é nenhum? Não, pronto, tá errado, acabou. Acabou. Pronto, a negação toda não pode ser nenhum.
Ok? Então, negação do todo nunca vai poder ser nenhum. Vamos ver essa questão aqui? TRE da Bahia. Vamos ver essa? A negação, olha aqui como é que ele fala, negação da proposição, o presidente é o membro mais novo, mais antigo do tribunal e, antes de qualquer coisa, olhem para o conectivo. Qual conectivo tem aqui? E. Qual é a negação do E? Ou. O que ele está colocando aqui? Ó? A negação do E é outro E? Não. Pronto, já está errado. Acabou. Negação do E não pode ser outro E. Ok? É só isso. Vamos ver outra? MDIC, CESP. A negação da proposição. A Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas e lá o preço de aluguéis é alto. O que você vai ter que fazer? Trocar o E pelo OU. Então ele já trocou, tá certinho. Mas o que ele tem que fazer com as duas frases? Negar. Aqui ele está falando que a Brasil Central é uma das ruas mais movimentadas. O que ele tem que dizer? A Brasil Central não é. Então já fez certinho. O que ele está dizendo do outro lado? Lá o preço dos aluguéis é alto. O que ele vai ter que dizer? Lá o preço dos aluguéis não é alto. Pronto, certo. É isso aí. Ok? Ok? É só isso aí. Questão certa. Tá bom? Então vocês viram mais uma questão aí certinha. Tá? Aí algumas pessoas dizem, não, professor, mas eu quero outra questão dessa. Para quê? Porque a ideia é essa. Você já aprendeu a ideia. O que o examinador faz? Só troca a frase. Então, vale que se você tem na sua cabeça a ideia do conteúdo, ele não pode te pegar mais. Ele não pode te pegar mais com negação, porque a negação é essa. Ele não vai mudar o conteúdo de negação. Ele não vai mudar a teoria. O examinador não pode fazer isso. A teoria é uma só. A única coisa que você tem que ter é essa ideia na sua mente. Ok? Vamos lá. Vamos ver essa aqui, ó. Outra questão do CESP, Polícia Federal Escrivão. A negação da proposição, Pedro Henrique não será eliminado na investigação social e, opa, olha o E aqui, é uma frase ligada pelo E. Aí eu te pergunto, qual é a negação do E? Ou, vamos ver se ele fez isso? Estará corretamente exigida, Pedro não será eliminado na E. Opa, a negação do E é o E? Não, então tá errado. Pronto, acabou. Ah, mas o que está escrito? Está perdendo seu tempo. Pronto. Ok? E a questão 17? Inspetor de polícia. A negação, toda pessoa... Opa, agora ele quer que eu negue o todo. Como é que eu nego o todo? É furar a ideia. Lembram? É equivalente a existe alguma pessoa pobre que não é violenta. Esta frase furou essa? Furou. Então tá certo. Pronto, acabou. Ok? É só isso. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, tá bom? Questão 18. A negação, caiu na prova de delegado. A negação da proposição tal é. Primeira coisa, esse símbolo para cima, ó, o símbolo para cima é o meu ou. E o símbolo para baixo é o meu e. Tá? Que símbolo é esse? Ou. Qual a negação do ou? É outro ou? Não, tá errado. Pronto, acabou. Negação do ou é ou? Não, acabou. Pronto, é só isso. Ok? Vamos ver outra? A negação da... Opa, essa aqui ficou repetida. Então a gente já fez. A negação, vamos fazer de novo? Toda pessoa pobre é violenta. Existe alguma pessoa pobre que não é violenta? Esta frase, ela está quebrando a de cima. Tá, então tá certo. Pronto, acabou. Polícia Militar do Ceará. Se há a proposição, o soldado Vitor fará a ronda noturna e... Olha aqui, tá ligado. Então a proposição não há. Opa, o que ele quer que eu faça? Negue. Isso é negação. Estará corretamente escrita como? O soldado Vitor não fará a ronda noturna, nem. Opa, a negação do E é nem? Não. Tá errado. Pronto, acabou. Ok? Não é. Negação do E não é nem. Pronto.
Agora, quem quiser pode chamar tabela verdade, pode chamar de A, chamar de B, construir tabela verdade para saber se a última coluna uma é diferente da outra. Seu concorrente vai adorar. Pode fazer. 21. A negação, Ministério Público do Piauí. A negação é equivalente a o servidor atesta, agora ele quer que eu negue uma frase condicional. Para eu negar uma frase condicional, eu tiro se, se A, então B. O que eu faço? Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Mantenho a primeira e nego a segunda. Tá bom? Então vamos lá. Manter a primeira. Quem é a primeira frase? É tudo que tiver antes da sua vírgula. Então o que você já sabe? O servidor atesta o recebimento de bens e serviços. O servidor atesta o recebimento de bens e serviços. E. Aqui está dizendo que não ordena, só que ele está mandando negar. Se não ordena, eu tenho que negar, ele tem que falar que ordena. Pronto, certo, acabou. É isso aí. Tá bom? Pronto, então, vocês viram? É isso aí. Aí eu te pergunto, quantos minutos você gasta para fazer essa questão aqui? Quantos minutos? Ah, mas você acha que o CESP coloca isso porque as pessoas fazem em segundos? Não, porque as pessoas chamam de A, chamam de B, constrói a tabela verdade para esse, constrói a tabela verdade para esse aqui. Tá? Para saber se a última coluna daqui, a última coluna, a outra é o contrário dessa, pronto. Já ganhou, já pegou esse candidato. Porque esse candidato está demorando muito mais tempo do que segundos que você pode fazer. Tá ok? Então, lembre-se, se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. E o que vocês acham dessa questão aqui? A negação desse símbolo, olha essa confusão aí. O que vocês acham? Olha essa confusão. O que vocês acham? Ah, professor, a negação. Ah, então aqui eu tenho que construir a tabela verdade. E aqui tem 3 letras, então tem que construir uma tabela com 8 linhas. Imagina eu construir uma tabela desse com uma tabela desse. Você vai perder um tempinho razoável? Vai. Mas é o CESP sendo o CESP. Que símbolo é essa seta? É o sim então. Como é que eu nego uma frase com sim então? O que eu faço com a primeira? Como é que é a negação? Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Sim então. O que ele tem que fazer com a primeira? Manter. Ele está mantendo? Olha aqui. Não. Então pronto, já está errado. Acabou. Quem quiser fazer, é só fazer. Pode construir a tabela verdade. Quem é apaixonado pela tabela verdade, boa sorte. Divirtam-se na construção desta tabela verdade. Ok? Divirtam-se na construção da tabela. Ok? Então, vocês viram aí que você pode responder rapidamente algumas questões. Então, assim, às vezes você bate o olho, acabou. Pronto, acabou. Ok? Então, assim, a gente vai dar um intervalinho para vocês levantarem, irem ao banheiro rapidinho, voltar, um intervalo. Não vou dizer 1 minuto, não. Vou dizer 2 minutos agora. Uns 2 minutinhos para você irem e voltarem rapidamente. Tá bom? Então, 2 minutinhos para ir para o intervalo. E a gente está de volta aí respondendo mais questões de raciocínio lógico. Lembrando que raciocínio lógico, o que eles querem de vocês é rapidez de raciocínio. Eles não querem que você fique perdendo tempo analisando. E nós vamos voltar, aí eu vou falar também com vocês daqui a pouquinho sobre a parte de raciocínio analítico. O que é isso que está tirando o sono de muita gente para esse concurso? Ok? Guardo vocês, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.